Graça e paz, meus irmãos. Eu sou o evangelista Evandro Teixeira e nós vamos dar início à nossa pré-aula da nossa EBD Inovadora. A nossa lição de hoje é a lição de número 12, que tem como assunto da lição 2 Samuel 13 a 18, a revolta de Absalão. O texto áureo diz assim: Também Absalão mandou vir Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi, da sua cidade de Gilo. Enquanto ele oferecia os seus sacrifícios, tornou-se poderosa a conspiração e crescia em número o povo que tomava o partido de Absalão. 2 Samuel, capítulo 15, versículo 12. A leitura bíblica para o estudo se encontra lá em 2 Samuel, capítulo 15, do verso 1 até o verso 18. A verdade prática diz da seguinte maneira: rebelião nunca vem de Deus. Ela é inspirada no inferno, pois divide e enfraquece o povo de Deus. A nossa aula ela tem 3 pontos. No primeiro ponto nós veremos quem foi Absalão. No segundo ponto nós vamos ver os perigos da rebelião. E no terceiro ponto, lições de Absalão. Então vamos começar a nossa aula. Aqui a gente pode observar que Davi, ao enfrentar problemas gravíssimos, familiares gravíssimos, ele acaba sofrendo de uma certa forma uma correção de Deus pelos seus erros, pelos seus pecados cometidos com Batseba. A gente viu nas lições anteriores que o profeta Natã, ele foi enviado a Davi e trouxe uma revelação, uma profecia dura para Davi, que ele sempre teria na sua família, entre os seus, alguém que sempre morreria à espada, né? E que também o que ele havia feito em oculto com a mulher de Urias, havia um da família dele que iria de uma certa forma praticar diante do povo com as suas próprias mulheres. Então a gente pode observar que Davi, ao enfrentar esses problemas familiares, ele acaba recebendo de uma certa forma essa correção da parte de Deus. E aqui a gente vai, no primeiro ponto, falar sobre Absalão. Quem foi Absalão? O que ele fez, propriamente dito? Quais são as implicações da sua revolta, da sua rebelião? E é importante para a gente poder ter a visão dessa história, o relato dessa história, para que a gente entenda todo o processo da revolta deste filho de Davi. Quem foi Absalão? Subponto 1, nós vamos ler e vamos meditar aqui sobre esse coração vingativo que Absalão tinha. 2 Samuel capítulo 13, versículo 22. Porém, Absalão não falou com Amnon, nem mal nem bem, porque odiava Amnon por ter este forçado a Tamar, sua irmã. O primogênito de Davi, Amnon, se afeiçoou pela sua irmã Tamar, diz a Bíblia, e não podendo ser correspondido, ele a força e estupra. Ao saber do acontecido com a sua irmã, Absalão fica muito irado e alimenta um sentimento doentio e profundo de vingança. Então a gente pode observar que acaba acontecendo um crime, vamos dizer assim, porque um dos filhos de Davi, Amnon, que era o primogênito, ele acaba se apaixonando, se afeiçoando por sua irmã Tamar, que era irmã de Absalão, e acaba forçando a sua própria irmã, praticando aquela violência sexual contra a sua própria irmã. Ela fala para seu irmão Absalão o que aconteceu, e Absalão fica revoltadíssimo. Absalão começa a nutrir um sentimento de vingança, um sentimento doentio, até mesmo frio, calculista, de vingança contra o seu próprio irmão. Mas o que é interessante é que Absalão acaba demonstrando uma personalidade fria, uma personalidade calculista, uma personalidade de alguém que começa a alimentar dentro do seu coração o desejo de vingança, mas que não tem pressa nenhuma de exercer essa vingança contra o seu próprio irmão. A gente vê aqui que uma das situações que pode ter
trago ainda mais um sentimento de revolta, de vingança na vida de Absalão, é a inércia de Davi. Davi, um grande rei, um homem segundo o coração de Deus, mas como bem o comentarista traz aqui, ele contribuiu com isso, com esse sentimento, pela atitude nada firme em tomar algum tipo de providência para punir o seu irmão, o seu filho, Amnon, no tocante à violência que ele havia cometido contra a sua própria irmã. Então, Absalão, ele começa, dentre tantas qualidades, dentre tanto negatividade na sua personalidade, a gente pode ver que ele observa no seu pai Davi uma inércia em relação a isso. E como o comentarista diz, é bom a gente sempre fazer essa correlação para os nossos dias, é bom sempre chamar a atenção dos nossos alunos na aplicação pessoal dessa história para a nossa vida hoje, em relação à vingança. A vingança é algo terrivelmente danoso para quem a realiza. Além disso, não resolve o coração de ninguém. Só o perdão pode acabar com a amargura e o sentimento de vingança. A vingança é sedutora, mas nos amarra num ciclo de ódio sem fim. A própria palavra de Deus nos recomenda lá no Novo Testamento, no capítulo 12 da Epístola de Paulo aos Romanos, verso 19, ele diz assim: não vos vingueis a vós mesmos. Que a gente possa observar nessa personalidade fria, calculista e vingativa de Absalão, algo para que a gente possa observar na nossa vida, para que possamos ter cuidado e que não haja dentro do nosso coração, a gente deve passar isso para os nossos alunos, esse sentimento, um sentimento de revanche, um sentimento de vingança, um sentimento de retribuir aquela afronta que talvez a gente teve em algum momento da vida e deixar tudo nas mãos do Senhor. Não vos vingueis a vós mesmos. Lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 30, a palavra de Deus também diz assim: porque bem conhecemos aquele que diz, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. Nós vamos para o subponto 2, onde a gente pode observar agora uma difícil relação com seu pai Davi. Difícil relação com seu pai Davi. 2 Samuel, capítulo 13, versículo 38, que diz assim: assim Absalão fugiu, indo para Gessur, onde esteve 3 anos. A gente pode observar aqui nesse subponto que o comentarista ele traz essa visão do relacionamento familiar entre pai e filho, de que Davi era um homem ocupado, Davi um homem ausente, Davi era um homem que provavelmente, devido às suas muitas ocupações com o reino, com as questões políticas da nação de Israel, acabou fazendo com que ele se transformasse num pai ausente, num pai que não estava presente ali na criação dos seus filhos, dentro do seu lar, dentro da sua casa. Isso acaba criando uma relação de animosidade entre Davi e Absalão, entre pai e filho. E acaba isso fazendo com que Absalão crescesse, provavelmente criado ali por amos, por amas, por tutores, e que, de uma certa forma, foi danoso para a criação de Absalão. A gente pode observar que Absalão ele tinha um sangue nobre, tanto por parte de Davi quanto por parte da sua mãe, porque a sua mãe ela era princesa, ela era no reino de Gessur, ela era filha de Talmai, rei de Gessur. Então Absalão ele tinha dos dois lados da sua descendência, da sua ascendência, Absalão tinha esse sangue nobre, esse sangue real, e muito provavelmente criado por outras pessoas que não propriamente seus pais, acabou provavelmente crescendo alguém cheio de vontades. E a ausência da figura do pai ali, trazendo ensinamentos pontuais para a vida daquela criança, depois daquele jovem, muito provavelmente fez com que ele crescesse um adolescente, uma criança, um adolescente, um homem cheio de vontades. A gente vê essa dificuldade familiar no relacionamento de Davi com o seu próprio filho. Devemos considerar que ser pai é uma sublime missão, mas é também uma árdua e difícil tarefa. Nosso comentarista acaba trazendo esse comentário interessante para que a gente possa entender essa responsabilidade que os pais têm para com seus filhos, de criar
né? E de criar, de ensinar e de ditar regras e de estar presente, de ser aquela figura paterna que está sempre junto com o filho, transmitindo valores. Isso provavelmente Absalão não viu. É interessante que o comentarista, ele ainda diz lá no último parágrafo assim: nada tem maior impacto do que o exemplo, e nesse quesito Davi não foi uma referência. Então a gente pode ver que Absalão muito provavelmente observa na figura de Davi como homem alguém que não tinha muito a acrescentar para ele no tocante à ética, no tocante à moral, devido às falhas de Davi, devido aos erros de Davi como homem, como esposo, como pai, e isso acabou trazendo para a vida de Absalão essa falta de referência na figura paterna, em relação, não vendo isso em Davi. A gente pode observar lá no Novo Testamento que a palavra de Deus diz da seguinte maneira, em Efésios capítulo 6, versículo 4, vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Davi foi um homem de muitas mulheres. A mãe de Absalão não foi a única esposa que Davi teve. Davi foi um homem que cometeu adultério, cometeu assassinatos. Então, Absalão pode ter crescido vendo essas histórias, tendo conhecimento. Colossenses capítulo 3, verso 21 diz assim: vós pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Absalão, ele muito provavelmente foi alguém que teve a sua parte emocional, a sua parte emotiva muito danificado, vamos dizer assim, pelas condutas de Davi. Então isso fica o ensinamento para nós que somos pais, para nós que somos filhos, para que dentro desse relacionamento familiar possamos buscar no Senhor, né, e a palavra de Deus está aqui para nos dirigir quanto a isso, um relacionamento dentro da vontade de Deus, pautado pela palavra de Deus, e possamos olhar nesse difícil relacionamento de Absalão com seu filho, o seu pai Davi, algo negativo para que a gente possa observar, para que não possamos cair no mesmo erro desse pai e desse filho que tiveram muitos problemas e que acabou acarretando até no triste fim daquele jovem. O terceiro subponto, nós vamos falar sobre Absalão, príncipe e belo. 2 Samuel, capítulo 14, verso 25, que diz assim: não havia, porém, em todo Israel, homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Da planta do pé ao alto da cabeça, não havia nele defeito algum. É interessante o significado do nome Absalão, né? Ele significa pai da paz. Era o terceiro filho de Davi. E Absalão, ele era dotado de uma beleza física que chamava a atenção. Ele era alguém formoso fisicamente falando, e ele também era uma pessoa rica, era um homem rico. Eu repito, ele era talvez dos únicos filhos de Davi, dentre os filhos de Davi, talvez o único que tivesse esse sangue real dos dois lados da sua família. Ele era neto de Talmai, que era rei de Gessur, era filho de Davi, que era rei de Israel. Isso a gente pode observar mais lá na frente, talvez isso também tivesse despertado no coração de Absalão um desejo de ter o trono do seu pai. Até porque ele não era o filho primogênito, ele não era o filho mais velho, mas ele era o que tinha sangue real dos dois lados da sua ascendência. Então, era alguém belo fisicamente, era alguém que tinha riquezas, era um homem rico, era, como diz o comentarista, além de ser um jovem cheio de sonhos, de energia, somado ao seu sangue real de ambas as partes. E também o comentarista nos traz aqui alguns pontos interessantes. Ele era inteligente, habilidoso para alcançar resultados políticos. Era alguém, humanamente falando, provavelmente mais bem preparado para ocupar o lugar de Davi, olhando aos olhos do homem, olhando de uma forma bem humana. Mas a gente pode ver que Absalão, ele talvez todas essas qualidades, todas essas características, talvez isso acabou fazendo muito mal para ele, porque isso provavelmente subiu muito ao seu coração e ele deixou ser dominado por todas essas qualidades. E
que levou provavelmente ele a querer, a tomar o trono de Davi, seu pai. É interessante que a palavra aqui diz que ele era celebrado, né? Ele era celebrado por sua beleza, tá? Essa palavra celebrado no original hebraico é halal, que fala de alguém que é louvado, alguém que é elogiado. Absalão tinha ouvia muito provavelmente isso do meio do povo, pela sua beleza física, pelas suas riquezas, pelo seu sangue nobre, pela sua capacidade política. Então isso deve ter, de uma certa forma, feito muito mal para a personalidade daquele rapaz. Quando a gente olha para essa característica, dessa questão de ser príncipe, de ser belo, de ter todas essas qualidades e que acabaram tomando conta e enchendo o coração de Absalão de orgulho, a gente lembra logo de Ezequiel 28:12, né? Quando a palavra de Deus diz assim: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Esse texto é um texto velado a Satanás. A primeira menção é ao rei de Tiro, mas de uma forma velada, o profeta está falando a Satanás, que tinha todas essas qualidades. Ele era o aferidor da medida, ou seja, um exemplo de perfeição de toda a criação de Deus. Lúcifer era aquele que era o exemplo da perfeição, mas toda essa beleza e todas essas qualidades corromperam o ser, o coração de um anjo. Então, fazendo esse paralelo com a história de Absalão, a gente pode observar que nós não devemos deixar que as nossas qualidades, nós não devemos deixar que os nossos talentos, que os nossos dons acabem dominando o nosso próprio ser e não caiamos no risco do próprio Lúcifer e do próprio Absalão. Lá em Provérbios 16:18, a palavra de Deus diz assim: a soberba precede a ruína e a altivez de espírito procede a queda. Vamos para o segundo ponto da nossa lição: o perigo da rebelião. Quando a rebeldia toma conta do coração, a pessoa passa a seguir uma cartilha maldita. Os perigos são inerentes, mas Absalão não vê. Quais são? Nós vamos agora listar aqui alguns subpontos desse ponto. Primeiro, que a rebelião ela desagrada a Deus. Depois a gente vai observar Absalão usando as pessoas e a morte trágica de Absalão. Então vamos lá. Desagrada a Deus. 2 Samuel, capítulo 15, verso 3, que diz assim: então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Absalão, depois da morte do seu irmão Aminon, ele acabou se refugiando no reino de Gessur, lá onde o seu avô era rei, e ali ele ficou alguns anos. Mas, passado algum tempo, devido a algumas estratégias de Joabe, Davi, que já há muito tempo tinha vontade de ter Absalão por perto, porque era seu filho e sentia saudades de Absalão, e devido a algumas estratégias de Joabe com uma mulher lá da terra de Israel, Joabe acabou trazendo Absalão de volta. Só que Davi não queria ver Absalão. E depois de algum tempo, ele acabou sendo restituído à sua posição de príncipe. Mas isso foi mais um problema da falta de iniciativa, vamos dizer assim, de Davi como pai no tratamento com seus filhos, porque Davi acabou alimentando aquele que iria promover talvez a maior batalha que Davi enfrentou. Foi uma guerra contra seu próprio filho. E Absalão começou, depois que foi restituído à sua posição de príncipe na corte de Davi, ele acabou que começou a tramar uma revolta, um grande movimento para tentar tirar Davi do trono de Israel, né? As Escrituras deixam claro que o desagrado de Deus para com a rebelião, né?
Lá em 1 Samuel, capítulo 15, verso 22 e 23, a palavra de Deus diz assim: o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Lá no primeiro livro de Samuel, a gente tem esses ensinamentos no tocante aos pecados, aos erros e à desobediência de Saul. E aqui Absalão não queria apenas a reconciliação com seu pai, como diz o comentarista, mas ele queria o seu lugar. Ele quer usurpar o reino. Ele acaba que no verso 15, a gente lê aqui que depois disto, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Absalão começou a tramar a queda de Davi. Absalão começou a calcular, a gente já observou isso na personalidade dele, é alguém calculista, é alguém que não tem pressa para colocar os seus planos em prática, ele deixa passar o tempo. Depois de 2 anos ele começa ali, depois de 4 anos ele começa ali a arquitetar o seu plano para derrubar Davi. Ele vai tentar roubar o afeto do povo com politicagem e manobras espúrias. O que é que Absalão vai fazer? Ele vai lá para a porta da cidade e começa a receber o povo, e começa a dar alguns conselhos para o povo. A gente pode observar aqui que ele começa a roubar, como diz a palavra de Deus, o coração do povo no tocante à posição de Davi como rei. As pessoas chegavam até a presença do rei, queriam ir até a presença do rei para levar as suas causas, e Absalão já parava ali na porta da cidade mesmo, e já tentava resolver, e já dizia sempre que era boa causa, que eles tinham razão, mas que ninguém lá na presença do rei estava pronto, estava apto para receber e tratar dos problemas ali do povo. Com isso ele acabou ganhando o coração do povo, da nação, daqueles que iam até a presença do rei. A rebelião, ela desagrada a Deus, e por não contar com a bênção dele, o rebelado envereda por caminhos da mentira e do engano. Foi exatamente isso que Absalão fez. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, a palavra de Deus diz assim: purificando a vossa alma na obediência à verdade, pela caridade fraternal. Esse aqui é um bom antídoto para que não haja em nós o coração rebelde. Acabei de citar no ponto anterior, um anjo de Deus, um anjo como Lúcifer, acabou se rebelando. Então isso nos faz um alerta que nós devemos cuidar da nossa vida, devemos vigiar para que não seja achado dentro dos nossos corações um coração que se rebeleie em algum momento. Ninguém está livre disso. Então a gente precisa cuidar da nossa vida espiritual para que não venhamos a ser achados e entrarmos pelo caminho da rebeldia, tá? E aqui 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, a palavra de Deus nos deixa claro como é que a gente pode, qual é um antídoto para que o nosso coração não caia nesse caminho de rebeldia. Nós devemos purificar a nossa alma na obediência à verdade para a caridade fraternal. Então, que nós possamos ficar com esse exemplo negativo para que não usemos na nossa vida, para que não deixemos acontecer conosco esse erro de Absalão, que foi o grande erro, o seu grande erro, um erro de rebelião contra o rei, contra o seu próprio pai e automaticamente contra o próprio Deus. No segundo subponto, nós vamos falar sobre Absalão usar as pessoas, tá? Usa as pessoas. Primeiro, 2 Samuel, capítulo 15, versículo 11, diz assim: de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. O que é interessante aqui, né, nesse tópico é a forma como Absalão vai arquitetando esse plano para tentar derrubar Davi. O comentarista diz assim: impostores não amam as pessoas, ele apenas as usam. E é interessante que ele convida 200 pessoas para um sacrifício na cidade de Hebrom.
Só que essas pessoas, como diz a palavra de Deus, elas iam na sua simplicidade, elas não sabiam que estavam sendo usadas por Absalão para uma grande tentativa de rebelião contra o governo de Davi. É como o comentarista diz aqui, inocentes úteis, massa de manobra, como a gente usa hoje em dia esse termo, massa de manobra. Então Absalão, ele tinha dentro dessa sua personalidade fria, calculista, vingativa, alguém que era um aproveitador, alguém que usava as pessoas para tentar chegar até os seus objetivos. E aqui o comentarista, ele acaba enlacando algumas aqui. Vejamos algumas características da sua rebelião. Primeiro, ostentação de poder, né? Absalão, ele fez aparelhar carros e 50 homens que iam na frente dele, demonstrando que ele já pensava em obter o poder. Letra B, comunicação convincente. É como a gente falou há pouco, ele se levantava de manhã, ia para a porta da cidade, recebia o povo e julgava ali mesmo a causa de algumas pessoas. Letra C, mentira. Ele dizia que lá na presença do rei ninguém estava pronto e estava interessado em resolver os problemas do povo. Letra D, ambição desmedida. Ele diz assim, quem me dera que eu fosse juiz na terra, né? Que todos viessem a mim com alguma demanda, com alguma questão, para que eu fizesse justiça, né? Ou seja, ele demonstra aí uma ambição desmedida. Ele não era o rei. O rei era Davi. Letra E, ele bajulava as pessoas, porque lá no verso 5 do capítulo 15, a palavra de Deus diz que quando as pessoas iam se prostrar a ele, ele pegava pela mão, levantava, abraçava, ou seja, tratava bem as pessoas, pegava, beijava, uma característica mesmo de alguém populista, né? Como diz aqui no ponto anterior, alguém que usava de manobras, alguém que usava as pessoas para chegar até os seus objetivos. A gente pode observar lá na letra F que ele também demonstrava uma falsa religiosidade. Por quê? Porque no verso 7, ele chega diante do rei e pede para o rei para ele ir a Hebrom cumprir votos que ele havia feito ao Senhor quando estava no exílio. Mentiroso. Era alguém que usava a fé, usava a religião para poder chegar aos seus objetivos, né? Completa ausência, letra G, completa ausência de princípios e de ética. Lá no capítulo 16, verso 21, ele é aconselhado por Aitofel para se deitar com as concubinas do seu pai na praça, diante das pessoas, dentro de uma cabana, para que as pessoas pudessem ver que ele não tinha mais respeito nenhum pelo seu pai. Ou seja, ele violou as concubinas de seu pai, uma total falta de princípios de ética, né? E é interessante que o comentarista diz aqui, que Deus guarde o coração de todos nós. É interessante que a gente pode ver nos dias atuais pessoas usando outras pessoas em todos os segmentos da sociedade, seja no meio, seja no governo civil, seja no governo religioso. Em todas as áreas a gente vê pessoas querendo e tendo o desejo de usar as pessoas. Nos dias do profeta Miqueias não era diferente. Lá em Miqueias capítulo 3, versículo 11, a palavra de Deus diz assim, os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse e os seus profetas adivinham por dinheiro e ainda se encostam ao Senhor dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Algo muito parecido com o que a gente vê nos dias de hoje. Pessoas se utilizando de outras pessoas, como o comentarista diz aqui, inocentes úteis, massa de manobra, para que as pessoas possam alcançar o poder, para que as pessoas possam alcançar vantagens, para que as pessoas possam chegar ao fim dos seus objetivos, exatamente como Absalão, né? Um termo que se usa muito hoje no século XX, no século XXI, ele era um populista. No terceiro subponto, nós vamos falar sobre a morte trágica de Absalão, tá? A morte trágica de Absalão. Segundo Samuel, capítulo 18, verso 10 e o verso 15, diz assim, cercaram-no 10 jovens que levavam as armas de Joabe e feriram a Absalão e o mataram. É o triste final deste homem, filho de rei, de sangue nobre,
alguém que era belo fisicamente, alguém que era rico, alguém que tinha todas as possibilidades do mundo para se tornar, se não o rei, mas alguém muito importante nasce no território, no país de Israel, mas acabou tendo um final trágico. Na batalha, na guerra entre os soldados de Absalão e os soldados de Davi, mais de 20 mil do exército de Absalão foram mortos. Absalão precisou fugir e teve uma morte até inusitada. A palavra de Deus diz que ele acabou se engatando no carvalho, nos galhos de um carvalho, e lá ele ficou pendurado, muito provavelmente por causa dos seus cabelos, que eram muito grandes, como diz a palavra de Deus, e ali ele acabou sendo assassinado. O seu grande conselheiro, Aitofel, também, quando teve os seus conselhos rejeitados por Absalão, que preferiu seguir os conselhos de Hussaim, Aitofel viu que não ia dar certo aquele projeto, que era a perda da batalha ali, então ele logo se adiantou e foi se enforcar. Isso traz para a gente uma reflexão importante para nós que somos filhos, e o professor ele deve passar isso para os seus alunos, a questão do respeito, da honradez que o filho deve ter com seus pais. Absalão teve uma morte trágica, uma morte cedo, porque não honrou o seu pai. Efésios capítulo 6, versículos 2 e versículos 3 diz assim: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então assim, houve a morte de Absalão, uma morte triste, uma morte trágica, uma morte talvez até prematura, porque foi alguém que não soube honrar o seu pai. No terceiro ponto, nós vamos falar sobre as lições de Absalão, tá? Subpontos: honrar o pai é um dever. Subponto 2, o perigo do ressentimento. E no subponto 3, ambição pelo trono. Então vamos ao subponto 1. Honrar os pais é um dever. Segundo Samuel, capítulo 16, versículo 11, diz assim: disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: eis que meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais ainda este benjamita? Deixai-o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Então, Davi precisou enfrentar talvez a maior guerra da sua vida, foi contra o seu próprio filho. Mas depois que ouviu-se falar que Absalão estava programando, estava macumunando uma rebelião lá em Hebrom, quando chegou em Jerusalém a notícia, a atitude de Davi é uma atitude interessante. Ele resolve fugir da cidade de Jerusalém para que não enfrente uma batalha contra seu próprio filho, como ele mesmo diz, para que não haja derramamento de sangue de pessoas inocentes na cidade. Então ele acaba fugindo com muitos homens que lhe são leais, né? E aí, o que a gente pode observar ainda aqui, o que a gente pode ver, tirar de lição nesse comportamento de Absalão no tocante à sua rebelião, né? A obediência dos filhos aos pais não é uma opção, não é um pedido, é uma ordem. A gente viu lá no primeiro ponto que Davi não foi talvez um grande exemplo de pai, um pai ausente, um pai que talvez não tivesse demonstrado tantos valores morais, éticos para os seus filhos, devido à sua vida cheia de quedas. Mas isso também não tira a responsabilidade dos filhos de honrarem os seus pais, de cuidarem de seus pais, de serem pessoas, de serem homens e mulheres obedientes, de serem filhos que obedeçam aos seus pais. O que Absalão também não foi. Absalão não foi um bom filho. Se Davi não foi um bom pai, Absalão também não foi um bom filho. E como o comentarista diz aqui, é muito certo, a obediência dos filhos aos pais não é uma opção e nem é um pedido, é uma ordem. Colossenses, lá no Novo Testamento, Colossenses capítulo 3, verso 20, diz assim: vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Os professores precisam tocar nesse assunto, no tocante ao comportamento dos filhos, no tocante à forma como os filhos devem tratar os seus pais. Os filhos devem obedecer aos seus pais. Os filhos devem honrar os seus pais. Não importa se muitas das vezes
o pai de um filho, de um aluno da escola bíblica dominical, se ele não conhece ao Senhor, se tem uma vida difícil, se não é alguém que seja talvez um exemplo de moral e de ética, mas no Senhor os filhos devem honrar os seus pais, os filhos devem obedecer os seus pais, porque isto é agradável ao Senhor. E o que é honrar? A gente viu lá no subponto anterior, o texto de Efésios, capítulo 6, versículo 2, versículo 3, onde o apóstolo Paulo fala que os filhos devem honrar aos seus pais. Mas o que é honrar? Aqui o comentarista tem um conceito interessante. Ele diz assim: honrar é colocar em posição de superioridade, é tributar peso ou dignidade. Assim, o filho deve ser com seu pai, deve cuidar de seu pai, deve respeitar o seu pai, deve obedecer aos seus pais. E ele diz até aqui assim, que os filhos devem serem carinhosos com seus pais. Hoje, infelizmente, a gente vê uma geração de pessoas que, até na forma de falar com seus pais, muitas das vezes uma forma ríspida de falar. O tratamento dentro da casa, dentro do lar, não é um tratamento de respeito. Pais que não respeitam seus filhos, filhos que não respeitam seus pais, e não é esse o plano do Senhor para a família. Não é assim que Deus quer que filhos se comportem em relação aos seus pais e que pais se comportem em relação aos seus filhos. O filho deve honrar, o pai não deve irritar o filho, mas o filho deve honrar e respeitar os seus pais. Então a gente vê aqui essa lição que Absalão tem para passar para a gente, é uma lição para a gente não fazer. Alguém que foi para a guerra contra o seu próprio pai. Hoje, infelizmente, filhos e pais, dentro de lares cheios de conflitos, acabam muitas das vezes indo a vias de fatos, ao confronto muitas das vezes físico. A gente observa isso, Absalão provocou uma grande guerra contra o seu próprio pai. E esse é um exemplo que nós devemos trazer no domingo, na nossa aula, contar a história, mas fazer a aplicação pessoal nos nossos dias. O segundo subponto, nós vamos falar sobre o perigo do ressentimento. Segundo Samuel, capítulo 16, versículo 15, diz assim: Absalão, pois, e todo o povo, homens de Israel, vieram a Jerusalém e com ele Aitofel. A gente pode observar aqui que Absalão ele provocou essa guerra e ele tinha uma estratégia interessante. Ele, como fazia parte da nobreza, da corte do rei, ele acabou trazendo muitas pessoas, vamos dizer assim, da corte ou talvez da alta sociedade do povo israelita, do povo judeu naqueles dias. Ele trouxe para o lado dele e criou de uma certa forma até uma corte ali para que pudesse fortificar a sua tentativa de tomar o reino de Davi, seu pai. Então, o que a gente pode observar, e o que o comentarista bate nessa tecla aqui, é a questão do ressentimento, né? O ressentimento, lá no final ele explica isso de uma forma bem detalhada. Ele diz que é sentir de novo. Ressentimento, sentir novamente, né? Ressentimento é uma palavra que expressa por si que acontece dentro das suas vítimas. Ele ainda diz até que são vítimas, né? Literalmente significa sentir de novo. É apegar-se ao passado, trazendo de volta sempre e sempre, sem deixar a ferida cicatrizar. A gente pode observar que talvez Absalão pudesse trazer uma gama de ressentimentos contra o seu pai, pelos motivos que talvez a gente não sabe de forma específica, porque a Bíblia ela não relata isso nos seus pormenores ou com riquezas de detalhes. Mas Absalão provavelmente tinha muitos ressentimentos em relação à sua criação, em relação ao seu pai, em relação ao relacionamento com Davi. Mas essa é mais uma lição da vida de Absalão que a gente deve cuidar na nossa vida para que não haja esse tipo de sentimento dentro do nosso coração. Lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 15, na tradução da linguagem de hoje, da nova tradução da linguagem de hoje, Hebreus 12, 15 diz assim: Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com seu veneno. Ou seja, que não deixemos que raiz de amargura possa ficar arraigada no nosso coração e faça com que sejamos pessoas ressentidas.
A gente vê que até a própria medicina, né, no tocante, por exemplo, a doenças que são doenças da modernidade, são doenças da nossa época, as síndromes, a ansiedade, até o problema do câncer mesmo, muito também, o que muito tem causado esse tipo de doenças, esses problemas psicossomáticos nos dias de hoje, são justamente as doenças da alma, as doenças emocionais, né? E o ressentimento, a amargura, ela acaba sendo algo que traz danos terríveis, não somente para o espírito, mas também para a alma e também para o corpo físico. Então, que a gente possa observar o que diz lá em Efésios também, no capítulo 4, versículo 31, Paulo instruindo a igreja de Éfeso, ele diz assim: toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. Olhando para Absalão, um jovem que talvez tinha um grande futuro pela frente, mas tinha um coração orgulhoso, fruto de ressentimentos que provavelmente tinha, olhando as lições que a gente pode tirar da vida de Absalão nos dias de hoje, trazendo para hoje, que nós sejamos sempre depositando sempre a nossa confiança no Senhor, cuidando da nossa vida espiritual, para que não haja dentro dos nossos corações, na nossa vida, o perigo dos ressentimentos, do ressentimento diante de tantas coisas que talvez possa existir na nossa vida, no tocante à nossa vida, no nosso comportamento emocional e etc. O nosso último ponto, nós vamos falar sobre ambição pelo trono. Segundo Samuel, capítulo 17, verso 26, diz assim: Israel, pois, e Absalão acamparam-se na terra de Gileade. A batalha foi intensa, uma batalha travada no bosque, e 20.000 mortos nessa guerra, a maioria deles, grande parte deles, do exército de Absalão, inclusive o próprio Absalão caiu, tombou em guerra. Tudo por causa da ambição, do desejo de ter aquilo que não era dele, que não pertencia a ele. Absalão não era o rei. Absalão era apenas o filho do rei, era um príncipe, o rei era Davi. E tudo isso por causa da ambição do coração desse jovem de ter aquilo que não lhe pertencia. Uma pessoa não faz o que faz porque é a melhor que pode fazer, fazê-lo. Ela está fazendo porque Deus a colocou ali. Davi era o rei porque Deus o escolhera e não porque fosse a pessoa mais qualificada. Isso precisa ficar claro. E é interessante que o comentarista diz que ao lutar contra isso, achando que poderia fazer melhor que o seu pai, Absalão passa a lutar contra a ordem estabelecida pelo próprio Deus. Talvez Davi não fosse a pessoa moralmente, eticamente mais apropriada para estar à frente da nação depois da sua queda. E talvez isso tenha sido até um agravante e um combustível para que Absalão pudesse tentar tirar o trono de Davi. Mas era da vontade de Deus, era a permissão de Deus, fazia parte do plano de Deus que Davi ainda continuasse no trono de Israel. E ao lutar contra os desígnios de Deus, Absalão acaba lutando contra o próprio Deus. Uma ambição desenfreada, uma ambição descabida do próprio filho que tenta a morte do seu próprio pai. E é interessante aqui que o comentarista, lá no segundo parágrafo, ele diz assim: curioso o desejo de Absalão de ser juiz na terra. Capítulo 15, verso 4. Porque ninguém briga para servir. Toda rebelião e divisão é sempre para mandar, nunca para ser servo. Então esse aspecto da rebelião é que a gente precisa trazer para reflexão. A rebelião, o combustível da rebelião é sempre o desejo de estar na frente, de estar acima, de dar as ordens, de mandar, como o próprio comentarista diz. Sendo que não foi esse o ensinamento que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. Lá no capítulo 10, versículo 45 de Marcos, ele diz assim: pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida em resgate de muitos. O ministério de Cristo, o ministério terreno de Cristo, foi um ministério de serviço. Jesus veio para servir. Então, nesse terceiro subponto, a ambição pelo trono, que nós possamos trazer essa reflexão para nossas classes, que tenhamos cuidado e vigilância
na nossa vida cotidiana, para que não venhamos ser tomados também por esse desejo de ter, muitas das vezes, posições mais altas, que não estão compatíveis com a gente, ou que ainda não é lugares para estarmos ainda. Talvez estejamos ainda sendo preparados para galgar pontos mais elevados, mas talvez ainda não seja o momento. Então, que possamos aprender essa lição, nessa lição de Absalão, no tocante à sua ambição pelo trono, para que possamos guardar a nossa vida. Aplicação pessoal. O caminho escolhido por Absalão não serve de exemplo para ninguém. Rebelião será sempre um caminho de tristeza, angústia e morte. Evite este caminho. Essa foi a nossa lição de número 12, a nossa penúltima lição do nosso trimestre, onde estamos estudando 1º e 2º Samuel. Obedecer é melhor do que sacrificar. Convido você para que nós façamos uma oração nessa oportunidade. Jesus, nós te agradecemos por essa pré-aula, que o teu Espírito possa, Senhor, nos abençoar a vida dos nossos professores, que o teu Espírito venha nos dar entendimento, iluminar nossa mente para que possamos ter uma aula abençoada nesse domingo, em nome de Jesus. Amém.